Fala aí pessoal, nesse vídeo você vai ver o processo desse Hulk e algumas dicas de pintura e ilustração. Então, vamos que vamos. Tudo bem pessoal, se você não me conhece, eu sou o William Soares, me siga aí nas redes sociais que estão aparecendo na tela, né? O Instagram, feche a boca, né? Facebook. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês a questão da composição, planejamento e tudo mais, que eu sei que a maioria do pessoal que começa fazendo ilustração, fazendo desenho, desenhando, começa pegando imagens e reproduzindo, né? Ninguém para planejar o que vai fazer, porque já na referência já está tudo pronto, né? O artista que fez a referência já planejou os ângulos, planejou os detalhes que ele ia colocar, a pose que o personagem ia estar, a iluminação, o estilo do acabamento e tudo mais, né? E quando você reproduz aquela imagem, você já pula todas essas etapas aí. Nesses processos que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando normalmente o processo completo, então você vê que sempre eu começo com um esboço bem riscadão, e é nessa hora que eu procuro imaginar mais ou menos já o movimento, o ângulo da câmera, o enquadramento, e depois que eu tenho isso, aí que eu vou finalizando, né? Então já só no esboço ali você já tem que relacionar a posição do personagem em relação à câmera, qual o ângulo que você vai colocar e também os detalhes, obviamente, que você vai colocar no personagem, né? A proporção e tal. Aí, como é o Hulk, o esboço já teve que ser grande, né? De acordo com as proporções do personagem. Por que eu estou comentando isso aí nesse vídeo? Porque essa é uma imagem relativamente bem simples, relativamente super simples, porque ela é só a metade do corpo do Hulk de costas só. Não tem nada demais, não tem perspectiva, não tem prédio, não tem explosões, não tem nada absurdo. E a estética dela ficou bacana, eu gostei do resultado, né? Espero que vocês tenham gostado também. Mas é uma imagem super simples, não tem nada de muito que nem a gente vê lá no ArtStation, por exemplo, na imagem com vários personagens, com dragões e monstros e guerra e sei lá o que mais, tudo na mesma imagem. Então a qualidade da imagem vai depender do que você põe ali, né? Não adianta você encher de detalhes se ela não estiver bem planejada, não tiver uma boa composição, um bom ângulo. Então antes de começar a desenhar, sempre faça alguns esboços da cena que você tem em mente. Às vezes pode sair de primeira, né, se você estiver com a imagem bem fixa na mente, mas às vezes vale a pena você fazer alguns testes ali para ver qual a melhor opção das ideias que surgiram daquela mesma cena, qual a melhor opção de ângulo, qual a melhor opção de movimento. Às vezes o ângulo tá legal, mas o movimento não tá legal. Então você mantém o ângulo, troca o movimento e assim por diante. Então o que eu procurei caprichar nessa ilustração foi a questão da escolha da iluminação, né? Eu escolhi uma iluminação relativamente simples também, mas eu tentei posicionar bem ela. É basicamente um ambiente escuro com duas fontes de luz, uma principal que ilumina boa parte do personagem e uma outra que contorna ali a lateral do corpo do personagem, um pouco mais forte, né? Fica pegando bastante reflexo ali. Para você conseguir fazer essa escolha de luzes, para você compor a iluminação da cena, você precisa conhecer os tipos de luz que você tem à sua disposição, né? Nesse caso ali, o que é melhor usar? Usar uma luz ambiente, um ambiente claro, que sensação que você quer passar? Como ele está de costas, eu queria passar uma cena um pouco mais, um toque assim um pouco mais oculto, sei lá, aquela coisa assim, tipo, não tá mostrando a cara do personagem. Então uma luz um pouco mais escura, uma cena tranquila, né? Não é uma cena de ação nem nada do tipo. E eu achei que no todo aqui tudo encaixou bem, ficou bacana, né? O fundo com aquela fumacinha ali e tal. Então essas escolhas aí eu tive que fazer de acordo com o meu gosto pessoal, com a minha experiência. Ninguém pôde falar pra mim, ó, William, use isso, não use aquilo e tal. Porque quando você estuda a iluminação, você aprende a usar os vários tipos de luz e é isso, né? Depois cabe a você escolher as combinações que você quer usar na hora que você for pintar seus personagens. Agora, se você não sabe como a luz funciona, os tipos de luz que você tem à disposição, como que você vai fazer a composição da cena, né? Da iluminação? Não tem como. Então, às vezes, uma cena bem simples, você consegue deixá-la com um visual bem bacana, só de você aplicar uma boa iluminação em cima. O posicionamento do reflexo também é bem importante, porque toda a superfície gera uma certa quantidade de reflexo, algumas mais, outras menos. Então você precisa saber o funcionamento do reflexo, a interação dele com a superfície, para você saber aonde colocar o reflexo de acordo com o ângulo da luz. Todas essas coisas aí, que parecem a princípio ser complicadas, eu explico no meu curso, cada item desse separado. Então eu explico como que funciona uma luz, luz ambiente, né, tipos de luz de ponto, luz de área, luz global, como que você vai interpretar ela na superfície que você está pintando.
como que os ângulos da superfície vão ajudar você a entender melhor a iluminação, como aplicar os reflexos e assim por diante. Então, tudo que eu estou conseguindo fazer agora melhor é pelo entendimento que eu tive com o conhecimento que tem nesse curso Luz e Sombra. Então eu vou falar bastante ainda desse curso, porque se você quer aprender a pintar os desenhos, finalizar seus desenhos aí com controle do resultado, né, sabendo escolher e criar várias situações diferentes, você precisa dominar esse assunto e entender bem luz e sombra, entender bem os materiais, né, os principais tipos de materiais que você vai representar, e ter um conhecimento básico de cores e valores, né? Então é isso basicamente que eu apresento no meu curso. Funcionamento da luz, os ângulos da superfície, as cores e os valores, né? Como representar toda essa iluminação com cores aí. Se você quiser saber mais sobre o curso, é só dar uma olhada aí no link da descrição, né? Tem mais informações, é só entrar no meu site para saber mais. Depois que você entendeu bem o funcionamento da luz, você sabe como funciona o reflexo, os tipos de luz e tal, você vai começar a se deparar com a situação de qual luz escolher, né? É bem difícil você escolher as luzes que você vai colocar na tua cena, porque existem muitas possibilidades e combinações de luzes diferentes. Se você for estudar fotografia, você vai ver que já existem padrões de luzes que os fotógrafos usam para criar determinados efeitos, e eles repetem esses padrões várias vezes, né? Então ele já tem um ângulo específico para bater foto no sol, tem as situações específicas. Uma hora você usa a luz do sol como luz principal, outra hora você usa a luz do ambiente, posicionamento de holofotes lá no estúdio, aquelas fontes de luz refletida, né, aqueles refletores e tal. Então ele já tem alguns padrões de ângulos para usar que funcionam bem. A gente, como artista, se você for fazer essas composições de luzes, você vai ter que ter uma boa referência visual, mental, né, um bom número de referências aí de situações para você usar, porque às vezes você deixar para criar na hora não fica legal, né? Às vezes você faz ali uma situação, você pode até pintar bem, ficar realista e tal, mas a luz que você colocou não ficou legal, você acaba com a cena por escolher uma luz ruim para aquela situação. Essa luz que eu usei nessa cena, na verdade, ela é bem comum, né? Muitos fotógrafos usam uma luz principal, iluminando ali uns 75% do personagem, deixam um filete de sombra e uma luz contornando a lateral. Então não é uma iluminação super complexa, mas para a gente conseguir aplicar ela no personagem, que tem que ter esse conhecimento de luz e sombra, né? Para entender o ângulo ali da superfície que você está representando, no caso ali o corpo do Hulk, né? Os ângulos que a musculatura gera e tudo mais, e como que a luz vai repousar, como que vão surgir as sombras ali dentro daquela situação, porque não adianta a gente olhar uma iluminação específica e tentar aplicar ela sem entender como que a luz funciona. Então, se você já entendeu como a luz funciona, observe muitas referências para você fazer, digamos assim, um catálogo, né? Pode ser salvando fotos no computador ou um catálogo mental mesmo, de tipos de iluminação que você pode usar, que existe uma infinidade de luzes que funcionam bem e que se encaixam em cada situação, né? Existem luzes que você coloca para dar um clima mais pesado, outras para dar um clima mais alegre, mais leve, né? Para cartoon, igual no vídeo do Task que eu fiz, já usei, por mais que a luz ficou mais pesada um pouco, eu usei cores mais vivas, mais saturadas, né? Então tudo isso aí eu comento lá no curso sobre essas questões da saturação e tudo mais, quando você for escolher os valores que você vai usar para representar a iluminação. Então a chave é a observação. Sempre que você estiver assistindo um filme, sempre que você for ver fotos aí, né, entre no Pinterest e comece a observar fotos que você vê lá e tente absorver o tipo de luz que tem em cada foto, né? Por você conhecer bem luz e sombra, você vai saber o tipo de iluminação que está acontecendo ali e você vai poder ver em qual situação você vai poder usar aquele mesmo tipo de luz nas suas ilustrações, né? Então observe muito e tente absorver o máximo possível das fotos ou de tudo que você vê, né? Mesmo no mundo real ou nos filmes aí que você assiste. As texturas da pele eu procuro deixar sempre para o final, né? Nos métodos que eu uso. Eu sei que tem gente que acaba pintando direto já com texturas, mas normalmente é usando fotos de referência, né? Ou copiando fotos. Aí você já tem todos os detalhes na foto de referência, você não precisa ficar calculando nada, né? Você não vai precisar ficar calculando ângulos de luz, sombra, reflexo. A textura já está ali, é só você olhar e reproduzir. Então são situações diferentes. Quando você está criando, a melhor opção, na minha opinião, é deixar as texturas para o final. Independente se você está usando pintura digital ou usando materiais físicos, né, como tinta ou lápis para fazer. Muito bem, pessoal, então basicamente é isso.
Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe com os amiguinhos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ajude a compartilhar nas suas redes sociais aí, em toda parte, né? Faça outdoors e tudo mais, para que todo mundo conheça o canal. E outro ponto essencial para você conseguir pintar personagens como o Hulk, por exemplo, é conhecer anatomia. E no meu site tem algumas referências de anatomia lá para você estudar. Eu vou colocar mais algumas aqui alguns tempos. São modelos 3D que eu mesmo modelei e fiz alguns renders ali para deixar de referência para vocês, beleza, mano? E o site Artística tem 5% de desconto nas compras à vista e ele parcela em 5 vezes no cartão também. Se você está precisando de algum material, passa lá no artistica.com.br para dar uma olhada e ver se o que você precisa tá lá, e provavelmente vai estar, porque é um site bem completo. Eles entregam em todo o Brasil, é confiável, né? Eu já trabalho com eles aí quase desde o início do canal, já são mais de 5 anos aí de parceria, beleza? Então valeu, aquele abraço, bons estudos e eu fui!